acho que a ideia aqui era trazer um pouco sobre padrões de multi-agents e agents, né? Então, antes de trazer esse padrão, acho que o primeiro passo é a gente discutir o que que a gente considera como agents, é, e como é que, enfim, como que se enquadra nas coisas que a gente quer fazer, né? Bom, então, um agent a gente pode considerar como algo autônomo que tem a capacidade de realizar uma tarefa de ponta a ponta, né? Existem outras classificações, tá? De agents, algumas, e elas vêm mudando muito, né? Acho que, por exemplo, se você procurar nas definições mais antigas, que são as mais clássicas, elas vão falar que um agent tem que ter capacidade de planejar, uso de ferramentas, usar memória e tal. Mas como as ferramentas de agents também têm evoluído muito, acontece que nem sempre isso é levado como a ferro e fogo, assim, né? Então, a ideia aqui é pensar primeiro os tipos de agent normais que existem, o que que eles conseguem fazer, como que a gente faz um software que é um agent, e aí depois a gente quebrar isso em umas ideias de multi-agents, não vou explorar a fundo, porque não vai dar tempo, e depois só comentar ferramentas que você pode usar para implementar isso, né? Então, vamos lá. Então, vou pensar que esse quadradão todo aqui é um agent, né? Um agent, se ele é uma tarefa de ponta a ponta, eu vou pedir alguma coisa aqui e ele vai me retornar alguma coisa, na verdade alguma coisa aqui, né? É, então, eu dou uma tarefa, para quem tá de fora, ele é uma caixa preta. Mas quando a gente olha por dentro, a gente tem dois tipos de agent, e aí eu vou começar pelo agent mais clássico, que é o que usa uma LLM como forma de tomar a decisão, né? Então, esse agent, a gente tem um pedaço que a gente chama de core, e ele é o que decide que vai fazer, né? O pessoal brinca assim, o agent que é uma LLM num loop. Esse é o jeito mais fácil de você entender, mas aqui eu vou adicionar os passos conceituais, que acho que fica mais fácil da gente discutir sobre isso. Aí eu tenho aqui um core, eu posso ter um pedaço separado de planejamento, é, e aqui eu posso ter várias ferramentas que ele vai usar. Inclusive, pegando um gancho aqui no talk do Renato, as ferramentas podem ser disponibilizadas através do MCP. Então, ele pode ser, na verdade, cliente de MCP e vários servers rodando, e ele usa as tools que são disponibilizadas sobre MCP. Qual que é a vantagem? É fácil de você fazer tool padronizada para isso. Você pode pegar um monte que já existe e só plugar nesse agent, né? Mas vamos lá, tools. Muitas vezes, esse aqui não é obrigatório, mas muitas vezes a gente tem um módulo de memória aqui. Memória. Então, eu pedi aqui, vamos supor que é um agent que faz um texto para eu mandar no LinkedIn. Então, eu coloco o tema do texto e ele faz isso. Então, eu falo assim, o tema do texto é como criar sistemas multi-agents. Então, isso aqui vem no input, bate no core, o core fala, cara, eu tenho que criar um sistema, eu preciso criar aqui um texto sobre isso. Então ele joga para a parte de planejamento, que na verdade é um prompt só diferente, de, cara, quebrem atividades, né? Não é você que define, né? A própria agent faz isso dentro do loop, né? Você define muito bem o que ele vai fazer, escopo, e ele vai criando esses passo a passo. Mas ele cria uma série de atividades que ele mesmo vai executando, e aí em algumas atividades que ele vai perceber que ele tem que chamar ferramentas. Então ele vai e faz a chamada de ferramentas. Então, eu preciso pesquisar sobre como que funcionam os sistemas multi-agents, porque eu não sei, então eu não consigo escrever sobre um tema que eu não sei. Então eu vou usar uma tool aqui de search web. Então ele vai no search web e aí coloca multi-agent patterns, sei lá. Aí ele busca.
Aí ele vai mais um passo que é, putz, lê o conteúdo disso e vê o que é relevante. Aí escreve um texto, aí revisa o texto. Aí quando tá bom, ele vem e coloca e resolve e retorna esse valor. Isso aqui, normalmente a gente chama de LLM agent. Então, que é um agente que ele roda com base em uma LLM. Um outro padrão que tem surgido, que aí às vezes não é classificado como agent também, mas em alguns frameworks eles declaram isso como agent também, é o workflow agent. Workflow agent. Basicamente, o workflow agent ele é um fluxo muito específico para fazer uma série de passos. Então, eu tenho aqui a caixinha número um, é, depois eu tenho a caixinha número 2, aí eu tenho a número 3 aqui, e aí, então, por exemplo, nesse caso eu venho para cá, aí eu posso ir para cá e para cá ao mesmo tempo, e depois juntar os dois na saída, e é aqui a saída do meu fluxo. E aí então eu tenho nós, né, que são essas caixinhas, tenho arestas, e cada nó é um trecho de código, cada aresta é uma transição, e aí eu compartilho o estado, que é um objeto que ele vai passando, e no fim ele retorna um resultado aqui. Isso aqui é muito parecido com o que a gente já tinha pré-LLM, né, para fazer orquestrar coisas mais complexas, né? Então não é nada de novo aqui. É, tá. Então a gente entendeu basicamente como funciona um agent básico e um workflow agent. E qual que é a diferença disso para um sistema, uma arquitetura multi-agent? Basicamente a gente vai combinar essas coisas ou coisas mais complexas para fazer atividades que são maiores e que precisam principalmente que se beneficiam da especialização. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de gerar um texto para o LinkedIn. Nesse texto para o LinkedIn, se for só gerar, talvez um agent simples resolva. Mas se eu quero que eu tenha um agent que revise e veja se ficou bom e se não ficou bom, ele vai retornar com os passos que devem ser corrigidos. Se eu quero um outro agent que vai pesquisar um monte de coisa e consolidar isso para trazer informações para quem vai escrever de forma mais detalhada de quais são as melhores práticas e tal. Eu quero um outro agent que vai criar uma imagem específica com base no contexto do prompt para eu gerar a imagem que vai ir junto. Então, nesses casos todos, talvez fazer um agent só, a chance dele ter um resultado ruim é alta. Então, a gente começa a criar um conjunto de agents para realizar pequenas tarefas que são bem determinadas. Então, acho que o segredo dessa mudança é você pensar que você tem uma tarefa grande para ser completada e aí você pode quebrar em pequenas tarefas. E aí, a partir dessa ideia de quebrar em pequenas tarefas, vão emergir arquiteturas, né? Então, a primeira arquitetura mais básica de multi-agent é, é uma que você tem um coordenador aqui, né? E você tem. Ficou pequeno. E você tem aqui. é, e você tem vários outros. Os agents específicos, né? Agent um e aí você tem o 2 aqui. Cada um faz uma tarefa específica. Então, vou pegar de novo esse exemplo que a gente falou da geração de um texto, né? É, na verdade, de um post pro LinkedIn. Então, imagina que aqui eu pedi um post pro LinkedIn, quem recebe é o agent, que é um coordenador. Nesse caso, a gente poderia estar usando um LLM agent, então um cara que tem tudo isso dentro, né? Essa arquitetura inteira dentro. E ele vai quebrar isso em passos e entender. Então vamos supor aqui que esse agent um é o cara que faz a pesquisa bibliográfica, pesquisador. Então ele vai pensar assim, cara, a primeira coisa que eu preciso fazer é
pesquisar sobre o tema para que eu consiga produzir um conteúdo adequado. Aí a gente tem o agent 2 é o escritor. Escritor. Então, quando o 1 ele termina de produzir a pesquisa, ele retorna para o agente coordenador, e aí ele, putz, o próximo passo é fazer um primeiro draft. Então ele manda para o escritor. Aí o escritor devolve para o coordenador, o primeiro texto pronto, e aí aqui o agente 3 é um revisor, por exemplo, revisor. Essa informação, o coordenador passa para o revisor retorna com as alterações, aí ele volta para o escritor corrige, e aí ele fica nesse loop até que ele gere. Não coloquei aqui o cara que gera a imagem, né? Mas supondo que não vai ter imagem, ele fica nesse loop até que uma hora o revisor fala, cara, tá bom, não precisa mudar mais nada. E aí o agente coordenador entende que terminou o fluxo e ele retorna aqui o seu artigo do LinkedIn produzido. Então essa é a arquitetura mais simples e mais comum, né? Você tem um cara coordenando e os outros iterando. A gente tem, às vezes, uma arquitetura que ela é meio que estrela, né? Então eu vou criando nós de agentes com tarefas específicas, mas eu não tenho necessariamente um que é o cara que gerencia como essas coisas vão acontecer. Então todos falam com todos. Então a gente vai criando essas flechas malucas aqui, todos com todos. E então, nesse caso, você tem menos controle de como a coisa vai acontecer, mas também você, para casos mais complexos, às vezes faz sentido, né? Então, assim, cara, nesse caso aqui, por exemplo, por que o revisor tem que mandar para o coordenador rodar para o escritor? Eles não poderiam comunicar entre eles aqui? Poderiam. Outro exemplo aqui vamos supor que eu estou discutindo um assunto e eu quero várias visões diferentes. Você pode dar papéis diferentes para cada um desses agentes e falar assim, discutam sobre esse tema e cheguem em um consenso. Então eles vão debatendo e distribuindo as informações e voltando até que em algum momento a maior parte concorde sobre o assunto e aí você consegue dar um output sobre isso. É, e aqui para a gente passar régua, que é a forma hierárquica. Então, a forma hierárquica é bem isso mesmo. Então, eu tenho um agente que tem subagentes aqui, e cada subagente pode ter mais subagentes aqui. Aqui. E aí, cada um só conversa com os que estão abaixo de si, para delegar atividades, e quando termina as atividades, reportam para cima. Então, se eu tenho coisas que podem ser feitas de formas hierárquicas, é uma forma de resolver também. É, acho que, assim, bem por cima, um overview de como daria para implementar sistemas multi-agents é isso. E aí, só para não deixar de falar, acho que vale a pena a gente comentar o que o pessoal tem usado para implementar esse tipo de coisa, né? Então, tem algumas bibliotecas, a maioria delas para Python e algumas funcionam também dentro existem para JavaScript também, mas normalmente são essas duas linguagens de programação. Para Python é o que mais tem, né? Então o pessoal tem usado muito o LangGraph, que é um superset em cima da LangChain, né? Tipo, é um framework construído em cima do LangChain. Llama Index também, que é um framework que tem bastante coisa para você usar na IA, mas tem toda essa parte agêntica dentro também. O LangChain tem coisas de agent, mas o LangGraph faz isso de forma melhor, assim, né? O pessoal tem usado também o Pydantic AI, tem bastante coisa disso. O Ucrew AI, que é do brasileiro, inclusive, né? Do João Moura. Todas essas ferramentas dá para fazer tanto um agent simples, um agent do tipo de workflow, ou você criar arquiteturas mais complexas aqui. E aí, um outro ponto interessante é que o Google lançou o próprio framework de agent para você executar direto no Vertex, sem você ter muitas camadas de abstração também. É um negócio que eles lançaram recentemente, que basicamente implementa tudo isso que eu tô mostrando. Acho que é isso que eu queria trazer. Aí podemos abrir para
para perguntas. Não sei se já tem perguntas aí. Cara, vamos encaixar em 2 minutinhos aí. Tem uma pergunta Tá ali bom? no chat que foi que o Levi mandou no chat do YouTube. O que acham do Creo e AI que tu falou até? Tá. Cara, eu usei Crew AI bem comecinho deles. Eu não gostei no começo, porque tava muito cru. E eu também não entendia muito bem como usar, né? Acho que teve os dois lados. E depois eu olhei recentemente, mas não cheguei a aplicar, mas meu time usou, aplicou e testou e gostou bastante. Então, assim, acho que tem funcionado bem para você criar esses sistemas, tanto de agent quanto multi-agent, assim. Tem sido uma ferramenta bastante aceita. Eles tinham, se não me engano, eles não estavam ainda suportando a última versão do Python, mas imagino que é só questão de tempo para eles suportarem também, né? Massa. E, cara, uma pergunta minha. Como é que funciona, tipo, a infraestrutura e monitoramento e tal? Porque isso é uma infraestrutura bem complexa, assim, de manter, né? Como é que tem ferramental para isso? Como é que funciona? Assim, a gente reusa Tem. o que já existe de ferramental? Como é que é? Cara, tem bastante coisa nascendo de observabilidade para AI. Todos os grandes players estão tentando fazer alguma coisa baseado em OpenTelemetry, né? Só que acaba que OpenTelemetry não atende tudo. Então cria-se novas coisas que ainda estão em Uhum. discussões dentro da comunidade para fazer a observabilidade completa, né? Isso aqui você faz deploy como uma aplicação Python, por exemplo, que tem tudo. Você pode ter todos esses caras dentro de uma aplicação só, ou você pode quebrar, enfim, do jeito que você preferir. Mas a observabilidade, você tem algumas ferramentas para você conseguir fazer, né? Então, vou dar exemplo de duas que vieram na minha cabeça, que é o Langfuse e o Langsmith, que basicamente você instala a biblioteca, você usa uns decorators lá, ou injeta umas dependências, e aí ele consegue fazer o tracing de o que chegou em cada uma desses nós, o que passou. Aí você consegue criar datasets para avaliar os prompts que estão sendo gerados, esse tipo de coisa. Tudo dentro da ferramenta, assim. Facilita muito a vida e acho que é insano fazer sem fazer essa instrumentação, assim. Acho que para produção, quando você vai fazer um tipo de coisa desse tipo, assim, você precisa dessa instrumentação, porque senão não tem como você melhorar esse produto, né? Sim, sim. Massa, Rafa. Pô, bem interessante mesmo. Depois, cara, se puder mandar no chat o nome das coisas que tu falou ali, aí eu mando lá no Mano, chat sim. do YouTube também. Ah, valeu.